Olha, quem está aqui conosco agora é o doutor Horácio Conde Ferreira. Doutor Horácio é presidente da Comissão de Direito Empresarial do Trabalho da OAB aqui de São Paulo. Horácio, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado. Horácio, uma das questões que muitas vezes ocorre nas empresas, de maneira geral, é a questão das férias, né? Quando, então, a empresa tem interesse que o funcionário tire as férias num determinado momento e, às vezes, o funcionário diz, não, mas eu queria tirar em dezembro. Isso. Eu acho que todo mundo quer tirar férias em dezembro. Não, porque as crianças estão fora da escola e por aí fora. Como é que se dirime uma questão como essa? Olha, Heródoto, isso é muito comum, de fato, mas a lei é bastante clara nesse sentido, no sentido de direcionar que as férias devem ser concedidas ao empregado de acordo com os interesses da empresa. Da empresa? Da empresa. A lei tem uma expressão própria para isso, que é a época que melhor consultar os interesses do empregador. Portanto, a empresa que pode definir, não é? Mas isso tem um limite, que é o limite que acho que a maioria das pessoas conhece, que é tendo trabalhado um ano para adquirir o direito às férias, ter no próximo ano um período para fruir esse direito, para gozar desse direito. Não pode juntar 2 anos? Não pode juntar 2 anos, você não pode deixar acumular essas férias. Tá. Não é? Bom, posta essa questão de que a empresa decidiu lá o período em que o trabalhador vai gozar as férias, ela o comunica com 30 dias no mínimo de antecedência, né? Então, além da sua questão, do conflito na sua questão, tem o conflito decorrente do fato de, depois de ter comunicado para o trabalhador o período em que a empresa escolheu para ele ter férias, se pode ou se não pode cancelar. Sim, sei lá, aconteceu qualquer coisa, olha... Sabe aquelas férias que você ia tirar? Infelizmente não vai ser possível agora. Exatamente. Vai ter que adiar suas férias, é isso? Exato. E aí? E aí já a regra é contrária. A lei não estabelece, mas a jurisprudência já decidiu de maneira bastante tranquila que é necessário haver uma necessidade imperiosa, uma situação excepcional para a empresa e ainda assim tendo que indenizar o empregado, porque geralmente o empregado não só descansa, ele pode viajar, pode marcar casamento, pode... enfim, marcar uma cirurgia, enfim. Então, desde que a empresa, nessas circunstâncias, indenize o trabalhador e demonstre haver uma necessidade imperiosa, aí ela pode cancelar. Mas não é o que, na maioria das vezes, acontece, né? Sei. Quer dizer, na maioria das vezes, fica tudo por isso mesmo? E aí isso acaba desaguando numa discussão judicial, porque... a empresa muitas vezes vai se fiar apenas na concordância do empregado, aliás. Né? Mas o direito do trabalho e as relações de trabalho, como nós sabemos, as relações de trabalho elas são desiguais, né? E o direito do trabalho serve para humanizar essa relação entre capital e trabalho, que é quase impossível de se equilibrar. Então, a lei acaba presumindo, por uma questão principiológica, que a aceitação pura e simples do empregado não tem o mesmo valor legal do que uma aceitação livre, né? Imagine você, Heródoto, que para um determinado empregado, o empresário chega e diga, olha, você não vai poder um dia antes das férias, vai estar programado viagem com família ou qualquer coisa. Já comprou passagem? Casamento, ou comprou passagem, e aí o empresário diz, olha, nós precisamos de você. Mas aconteceu uma situação excepcional? Não. E ele pode dizer, olha, eu tenho o direito de gozar das minhas férias e tal, normalmente, mas nós sabemos que, eventualmente, nesse sentido, ele pode ter receio de, ao retornar, perder o seu emprego. De ser demitido. Agora, deixa eu perguntar outra coisa. A empresa pode, no meio das férias, pedir para o funcionário voltar? Não, também não. Passou metade da férias, aconteceu alguma coisa, ela liga e diz, estamos precisando de você aqui, volta. Não. Só se também se aplica, por analogia, a mesma questão, na existência de uma necessidade imperiosa. Então, imagine um enfermeiro, um conjunto de enfermeiros em férias ou médicos, e existe ali um surto de uma determinada doença numa determinada região. Ou um eletricitário de férias e acontece uma catástrofe natural e tal, que demanda que muitos se ativem novamente. Tal. Aí sim. E também não pode, é curioso, Heródoto, já existem casos que se discutiram isso, não pode o empregado querer voltar no meio. O empregado também não pode? Também não pode. Ele não pode voltar uma semana antes para pegar uma semana depois? Às vezes ele marcou uma cirurgia e quer voltar para não perder o período de férias e ficar em licença médica, por exemplo. O empregador também não é obrigado a recebê-lo de volta.
É como se a lei dissesse que as férias têm um sentido um pouco maior para a organização, não só para situações de reposição das circunstâncias físicas e tal, biológicas do trabalhador, mas tem uma função também de facilitar o convívio social e familiar, Claro. a aproximação e tal. Agora, quantos dias estão de férias? 30 dias. 30. E ele pode ser fracionado em situações excepcionais, a não ser que o trabalhador tenha acima de 50 e menos de 18. Isso hoje. Com a reforma trabalhista, se ela passar, as férias poderão, ou poderiam, né, nessa hipótese de aprovação, poderiam ser fracionadas em até 3 vezes. Sei. Hoje não pode. Hoje não pode. Quem faz isso acaba tendo que pagar, muitas vezes, em dobro as férias, porque desrespeitou um preceito legal, né? Mas a previsão da reforma trabalhista é esse parcelamento em 3, que é uma coisa que eu pessoalmente não concordo, mas está lá sendo votada no Congresso Nacional. Embora talvez não esteja sendo tão discutida, porque também, pessoalmente, eu acho que ela não foi bem discutida a reforma. Mas se passar, vai ser dessa forma. Agora, quando falamos 30 dias, são 30 dias corridos? 30 dias conta corridos. Sábado e domingo. Também conta sábado e domingo. Pegando só apenas a sua primeira pergunta, você sabe que em situações excepcionais os sindicatos também podem acordar que as férias devem ser concedidas de acordo com o interesse do empregado. Imagine para empregados que trabalhem na mesma empresa e que sejam casados, sei lá. Isso pode haver uma regra também estabelecida pelo sindicato que difere da lei. Isso que eu estou dizendo é a lei que se aplica no país inteiro. Cada sindicato da sua própria categoria pode regular. Porque não seria, vamos dizer assim, razoável, né? Não. Dar férias para o marido, não dar férias para a mulher, ou vice-versa? Pois é. Pode acontecer um problema familiar que é contrário ao próprio mote da existência das férias, que é proporcionar um melhor convívio social e às vezes familiar. tem o próprio interesse da empresa, né? Que quer que seus funcionários trabalhem felizes para poder a produção ser boa, a produtividade ser boa, né? Pois é, se a maioria dos empregadores defender essa ideia, e eu quero crer que defendam, porque a maioria de pequenos e médios empregadores que batalham bastante para empreender no Brasil, eu acho que eles vão mais ou menos por essa linha, que a felicidade embora não seja um direito reconhecido como um direito na Constituição brasileira, ela é um bem maior, um norte maior que nós temos que perseguir para tudo na vida, inclusive para trabalhar bem. Gentilmente conosco, o doutor Horácio Conde Ferreira, presidente da Comissão de Direito Empresarial do Trabalho aqui da OAB São Paulo. Horácio, você falou agora um pouquinho, então, que na reforma trabalhista se discute transformar as férias de 30 dias em possível 3 períodos de 10. Exato. Como é que seria negociado isso? Pois é, a negociação no direito do trabalho, você sabe, também no direito do trabalho não, no ambiente de trabalho é desigual, né? O empregador está em posição superior econômica, jurídica, e às vezes social e tal, do que o empregado normal, né? E é por isso que o direito do trabalho pretende reequilibrar essas circunstâncias. A reforma, se passar da forma como está, vai estabelecer que as férias continuam sendo concedidas ao empregado de acordo com os seus interesses e tal, o interesse que melhor atender ao empregador, mas o empregado vai ter essa opção de dizer que quer as férias parceladas, por exemplo, né? Como eu te disse, eu tenho a impressão que não seria a melhor saída para o empregado isso, né? Embora as relações elas vão se modernizando, as relações pessoais, os relacionamentos pessoais, também as relações de trabalho, mas eu mesmo tenho a impressão que não, porque os 30 dias foram estabelecidos quase que mundialmente como um conceito a partir de uma série de estudos que denotam que os primeiros 10 dias você, a grosso modo, né? Os primeiros 10 dias você usa para descansar, os outros para se desligar do trabalho e os outros finais 10 para se reconectar com o trabalho. Para mim, é mais um reflexo de que a reforma trabalhista, infelizmente, muito infelizmente, se passar dessa forma, eu espero que ela não passe dessa forma, porque tem avanços para serem feitos, mas que ela não foi pensada de acordo com os interesses da sociedade. Horácio, muito obrigado pela gentileza. Foi um prazer novamente. Muito obrigado. Bom, vamos aqui a um rápido intervalo. Já. Vamos dar uma notícia em relação à Fundação Konrad Adenauer, que fez uma avaliação do nosso país. Até já.